Olá, tudo bom? Eu sou o Jefferson Ribeiro, sou de Santa Isabel e hoje uma das coisas que eu faço bastante é falar sobre finanças e investimentos. Um assunto que, para mim, assim, quando jovem, foi algo muito complicado. Eu tive muitos problemas com finanças e daí hoje em dia eu compartilho com pessoas como que eu fiz para sair desses problemas que eu tive, particularmente quando eu era mais jovem porque a gente sabe que às vezes é difícil lidar com dinheiro. O dinheiro é uma coisa que às vezes a gente não sabe como lidar. Quando alguém, por exemplo, não sabe falar uma língua, a gente geralmente fala assim, poxa, eu não sei falar inglês, daí você vai atrás de uma escola e daí você vai e aprende. Dinheiro é algo que a gente geralmente acha que sabe lidar muito bem com ele, mas o que a gente vê, e aconteceu comigo, é que quando a gente não sabe lidar com ele, ele pode se transformar num problema muitas vezes, porque a gente acaba devendo. E é por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo. Esse vídeo eu estou fazendo em parceria com o pessoal da ETEC, a Paloma que me chamou para participar e compartilhar com vocês do bairro dicas de como a gente pode ter uma organização financeira muito melhor, tá? Então, eu estou aqui para isso. Eu vou contar um pouco da minha história, como que a gente chegou até aqui e também vou mostrar para vocês uma fórmula que, usando essa fórmula, vocês conseguem ter mais tranquilidade financeira e viver uma vida melhor, tá? É lógico que finanças não é a única coisa que vai nos deixar mais ou menos felizes, mas a gente vê que problemas financeiros fazem com que as pessoas tenham problemas para dormir à noite. Muitas vezes, muita gente tem problemas de relacionamento, casais acabam se separando por problemas financeiros. Então, eu estou aqui para tentar ajudar vocês, tá? Espero que eu possa ajudar vocês nessa missão. Eu vou compartilhar com vocês algumas coisas e eu espero poder ajudar assim. Olha só. Como eu comentei, eu vou compartilhar com quem está assistindo aqui uma fórmula da tranquilidade financeira. E hoje, né, eu tenho uma vida financeira mais tranquila, porque eu passei por alguns momentos que foram ruins, daí eu aprendi com isso. E daí, e daí eu quero mostrar para vocês como é que foi. Olha só, nem sempre foi assim, né? Hoje em dia eu tenho um pouco mais de tranquilidade, mas eu tive que aprender com muita dor a mexer com dinheiro, tá? Esse sou eu, aqui na minha família, sou de Santa Isabel, de uma família bem simples. E meus pais, eles não tinham muito dinheiro, mas eles investiam em educação, era uma prioridade. Fiz curso de datilografia, fiz informática, fiz inglês também, e isso me ajudou bastante. Mas teve uma coisa que eu não sabia, que era finanças. Ah, quando eu fiz 18 anos, né, eu tinha um sonho de viajar para fora, para outro país, mas eu não tinha dinheiro e tal. Daí, com a ajuda de algumas pessoas, alguns familiares, eu consegui juntar dinheiro, mas aí fui para Inglaterra. Eu não tinha, naquela época, nem dinheiro para comprar roupa quando eu morava lá. Aqui sou eu, na Inglaterra, eu estava com roupa de brechó, né, roupas usadas e tudo, porque era o que dava para comprar. Então, eu estudava e trabalhava lá, não foi fácil, mas foi muito bom, aprendi bastante coisa. Mas, quando eu voltei para o Brasil, com 20 anos, todos os meus amigos, praticamente, eles tinham um carro, viviam uma vida boa, assim, aparentemente. E daí, quando a gente vê as pessoas assim, a gente quer viver a mesma vida, não é verdade? Daí eu voltei para o Brasil, o que que eu fui? Eu fui viver uma vida que não me pertencia, vivi uma vida um pouco de ostentação. Ostentar é viver uma vida hoje e pagar em 60 vezes, em muitas vezes. E é muito perigoso, porque a gente acaba pagando juros. Olha só, eu comprei um carro, por exemplo, esse carro que eu comprei aqui, com 20 anos de idade, mas eu não tinha condição nenhuma de comprar esse carro. Foi totalmente financiado, eu paguei em diversas vezes, e daí eu paguei o dobro do carro. Isso aconteceu, e a gente vê que, às vezes, por falta de conhecimento financeiro, a gente acaba fazendo isso, tá? E isso fez com que eu entrasse em muitas dívidas, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso e qual que é a solução para que você não tenha uma vida assim, tá? Daí, hoje, eu também sou diretor da Escola Discover, nós temos 6 unidades na região, mas, no começo, quando eu voltei da Inglaterra, eu tinha 10 alunos, tá? Então, foi crescendo aos poucos. Eu não tinha muito conhecimento de finanças, eu fui me enrolando também, até mesmo com a escola. Eu quase perdi a escola. Teve uma época que eu não tinha dinheiro para pagar a luz da escola. Então, foi bem difícil esse momento, né? E eu misturava muito, o Jefferson, com a escola. Pegava dinheiro da escola, às vezes, quando eu tinha que deixar dinheiro na escola, por falta de realmente ter
uma educação financeira adequada. Daí eu fui ter sócio, foi o que me ajudou bastante, tá? E hoje em dia a gente tem uma rede de escola, para, né, que a gente ensina crianças e jovens, cursos de inglês, de informática, de robótica, acredito que alguns de vocês conheçam. E também, né, eu sou hoje em dia investidor, eu invisto dinheiro para fazer com que o dinheiro, né, uma hora trabalhe por mim também, tá? Então, é um pouco do que eu vou ensinar para vocês. Hoje em dia, eu, um grande amigo meu, André Beraldo, nós damos palestras, sempre eram palestras presenciais no estado de São Paulo inteiro, tá? Aqui tem algumas imagens da gente com palestra. E esse conteúdo que a gente compartilhava, eu vou compartilhar com vocês aqui e eu espero que ajude vocês também nessa questão de ter mais tranquilidade financeira, tá? Então, essa fórmula, ela começa com o seguinte, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente começa a ganhar dinheiro, e isso eu aprendi num livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia, é se pagar primeiro. Você tem que ser sua própria prioridade na vida. É lógico que a gente tem como prioridade muitas vezes os filhos, a família que a gente vive, mas se a gente não estiver ali, a gente não consegue ajudá-los. Então a gente tem que se pagar primeiro. O que é se pagar primeiro? É guardar dinheiro todos os meses, um pouquinho todo mês, não precisa ser muito, tá? O segredo do homem mais rico da Babilônia, no livro, é que ele se pagava todos os meses. Ele ganhava 10 moedas de ouro, e ele pegava um, ele falava assim, esse daqui vai ser para minha tranquilidade financeira. E vivia com 9. Faz sentido? Olha, ele pegava uma e separava e vivia com 9. Daí ele fez isso durante a vida dele inteira. Chegou uma hora que ele ficou a pessoa mais rica da Babilônia. Olha que interessante. Então, dá pra gente, se a gente tiver um pouquinho de organização financeira, viver uma vida mais tranquila. Então, a primeira coisa, a gente tem que se amar, né? E isso é muito importante, e se pagar primeiro. Recebi meu salário. Faz de conta que você recebeu R$ 1.000, por exemplo, esse mês. 10% de R$ 1.000 são R$ 100. Esse valor de R$ 100 você tem que guardar já imediatamente quando você recebe. Porque se você deixar para o final do mês, vai ser muito difícil de você guardar esse dinheiro. É, assim, ó, o que acontece quando a gente está com muito dinheiro? Às vezes a gente está com muito dinheiro, a gente quer gastar logo. A gente não tem muito conhecimento quanto a como usar o dinheiro. Eu faço até uma analogia, às vezes, com shampoo. Quando você pega e compra um shampoo, ele está cheio, a gente usa bastante, né? É que nem dinheiro, você está com bastante, você usa bastante. Só que daí, quando chega no finalzinho do shampoo, o que a gente faz às vezes? Coloca água para durar mais e tudo. Por quê? Porque a gente está vendo que está acabando. Então, imagina só se você pudesse, por exemplo, separar uma parte do shampoo e deixar a outra parte. Daí você usaria o shampoo, chegaria no final, você faria com que ele durasse mais, mas aquela parte que você separou, você não usaria. Você chegaria uma hora que você teria muito shampoo guardado. É a mesma coisa com dinheiro. Se a gente pegar e separar no começo do mês, a gente consegue separar esse dinheiro e guardar de verdade, tá? Então, isso é um dos segredos assim mais importantes para quem quer ter mais tranquilidade financeira. É realmente se pagar primeiro. E assim, tem que ser no momento que você recebe. Não adianta. Se deixar para o final do mês, vai ter um monte de tentação que a gente vai acabar gastando esse dinheiro, tá? Então, se você não se paga, se você não tem esse costume de guardar dinheiro, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar esse costume. Pode ser meio doloroso no começo? Pode, porque talvez você não tenha o costume. Mas quando você tiver o costume, vai ficar muito, muito fácil, tá? É, quem que talvez não precise se pagar primeiro? Às vezes as pessoas ganham algumas loterias, né? Por exemplo, algumas loterias da vida. Às vezes a pessoa que nasceu já em berço de ouro não precise. Talvez uma pessoa que se case muito bem também não precise. Uma pessoa que ganhe na loteria também não precisa. Mas, no geral, as pessoas elas devem se pagar primeiro para ter uma tranquilidade maior. Talvez você se pergunte, nossa, mas eu não consigo, porque meu salário é muito justo. E é verdade, às vezes a gente está com o salário muito justo. Mas olha só, imagina só que você ganhe R$ 1.000 por mês, tá? Você tem um salário. E daí, daqui a um ano, para você faz de conta que hoje você perca esse emprego. E daqui a um ano, né, você passa um tempo desempregado, daqui a um ano você tem a oportunidade do mesmo emprego, mas com um pouquinho menos, R$ 900 por mês. É provável que você aceite daqui a um ano esses R$ 900. Se está sem emprego, se está, né, desesperado, você talvez aceite receber um pouco menos. Só que daí você vai aceitar por conta das condições, você está desesperado. Mas será que talvez não seja mais interessante você tomar essa decisão de vida agora e daí você separar um pouquinho todo mês? Vai chegar uma hora, se você começar a fazer isso, que você, imagina só, você guardou R$ 100 esse mês, aí R$ 100 no próximo mês. Vai chegar uma hora
que você vai ter dinheiro suficiente que, se você perder o emprego, você vai ter o dinheiro guardado lá. E daí você não vai se endividar. Imagina se você ficar 5 anos se pagando o primeiro todos os meses. Ó, se você ficar 1 ano se pagando o primeiro todos os meses, 1 ano apenas, se você ficar sem salário durante 1 mês, você consegue viver tranquilo. Se você ficar 5 anos se pagando primeiro, você pode ficar 5 meses sem salário e você vai ficar tranquilo. Agora imagina se você faz isso durante 10, 20, 30 anos. Talvez chegue uma hora que você tenha acumulado tanto dinheiro que você pode perder seu emprego, você pode ficar uma época sem trabalhar, você pode ficar anos sem depender daquele salário. E isso a gente chama de liberdade financeira. Liberdade financeira é você ter o dinheiro guardado o suficiente para, eu perdi tudo, agora não tô sem emprego, por exemplo. Você vai conseguir viver o resto da sua vida, talvez, sem precisar mais trabalhar. Às vezes parece que é meio utopia, parece que é impossível isso ser verdade, isso acontecer, mas é totalmente possível. As pessoas que se organizam financeiramente, independente da classe social delas, se elas têm uma classe menor ou maior, elas conseguem daí ter mais tranquilidade. É isso que a gente quer levar para vocês, nessa possibilidade, porque todos nós temos essa possibilidade quando a gente começa a se pagar primeiro, tá bom? Então, o primeiro item dessa fórmula, que são 3 itens que eu vou passar para vocês, é pague-se primeiro. Isso é realmente muito importante, tá? Que a gente vê que, assim, a mentalidade das pessoas, né, quanto a dinheiro, vão fazer com que ela tenha mais tranquilidade ou menos. Se você é uma pessoa que pega dinheiro e já gasta, daí é difícil você ter tranquilidade, você vai ter mais dificuldade financeira. E eu tinha muita dificuldade, porque eu pegava meu dinheiro e gastava. Foi depois, quando eu cheguei aos 29 anos, que isso começou a mudar. Quando eu tinha 29 anos, eu fui convidado para dar uma palestra numa igreja sobre finanças. E porque as pessoas às vezes chamavam para dar palestra sobre empreendedorismo, e me chamaram sobre finanças. Eu falei, tudo bem, vou dar essa palestra. Só que daí eu me peguei, né, estudando um pouco mais sobre finanças, daí eu li um monte de coisa que falava, pague-se primeiro, comece a guardar, e eu não fazia isso. E daí foi quando bateu aquilo na minha cabeça que, cara, como é que eu tô falando de uma coisa que eu não tô fazendo na minha vida? Então, eu acho que essa foi uma das primeiras coisas que começaram a mudar a minha vida e por isso que é tão importante que a gente comece a fazer, se pagar primeiro. Foi difícil para mim no começo? Foi muito difícil. Mas depois de 1 ano, eu nunca mais daí comecei a entrar em cheque especial, ter que usar sempre cartão de crédito, porque se você tem um dinheirinho guardado, você tem mais tranquilidade, daí se você quer comprar alguma coisa à vista, você consegue desconto. Então, isso você consegue ter mais tranquilidade. Isso ajuda muito, muito mesmo, tá? E a segunda parte dessa fórmula é viva um pouco abaixo das possibilidades. Ou seja, se você ganha R$ 2.000 por mês, tente viver com um pouquinho menos. Se você ganha 3, um pouco menos. Se você ganha 1.000, não importa quanto que a gente ganha, mas a gente tem que viver um pouquinho abaixo das possibilidades. O que a gente vê geralmente é que a maioria das pessoas vivem um pouco acima das possibilidades e acabam se endividando porque daí querem comprar coisas que não é na hora certa. É o que eu fiz, por exemplo, quando eu comprei meu carro, não era a hora de eu comprar o meu carro ainda, mas eu via que todos os meus amigos tinham, eu quis comprar também. E daí o que eu fiz? Fiz uma dívida. E daí eu fiquei pagando os juros, e daí um monte de dinheiro que eu poderia ter usado para trabalhar para mim, eu tive que usar para pagar banco. Isso não é bacana, né? Porque o que a gente vê que talvez seja um segredo para quem tem tranquilidade financeira, é que eles sabem trabalhar com juros a favor dessa pessoa e não contra. Só para vocês entenderem como é que funciona essa questão de juros, tá? Os juros, eles geralmente são cobrados, ou até mesmo você ganha eles se você investir, de maneira composta. Como assim? Se você tem R$ 10.000 e você investe a 1% ao mês, depois de 1 mês, esses 10.000 viram 10.100. No próximo mês, e esse é o segredo dos juros compostos, o 1% não vai render mais em cima dos 10.000, vão render em cima dos 10.100. Você começa a ganhar, olha só, juros sobre juros. Isso é muito interessante, tá? Isso daqui é uma cabeça de investidor. Ele pega esse dinheirinho que você guarda, daí uma hora você pode fazer com que você pode investir esse dinheiro. E quando você investe esse dinheiro vai crescendo mais ainda. E daí vai chegar uma hora que você vai ter dinheiro suficiente para não ter mais problemas financeiros. Olha só, o problema é que geralmente a gente pode ganhar dinheiro assim, mas a gente vê que no Brasil, a maior parte da população, infelizmente, porque por conta de não ter educação financeira, né? A gente vê que nas escolas não tem, é muito raro as pessoas falarem sobre isso. A gente acaba usando isso ao contrário, que nem eu fiz. Olha só, comprei meu carro, na época era R$ 15.000, só que eu não tinha dinheiro. O que que eu fiz? Eu peguei emprestado, fui na financeira, paguei 3% ao mês de juros, ó, eu paguei 60 de 542 nesse carro. Esse carro saiu para mim no final
por 32.520, um carro de 15 mil. Eu paguei o dobro, mais que o dobro, porque eu não tinha noção disso. Eu achava assim, R$ 500 por mês dá para pagar, né? Então, daí nem dava para pagar direito, porque eu atrasava direto essa prestação. Mas a gente vê às vezes que, eu quero fazer as contas a prazo. Porque daí fica, pega um carnê aqui, pega um carnê ali. Em Santa Isabel é muito comum, né? As lojas trabalham muito com carnês, né? E daí você compra num carnê numa loja, daí é R$ 30 por mês. Daí no outro carnê, em outra loja, daí já é mais R$ 50 por mês. Quando você vai ver, você vai estar vivendo uma vida para pagar contas. Sendo que talvez, se você tiver um pouco mais de paciência e entender que tudo é no seu tempo, você vai ter uma vida muito mais próspera. Quando a gente fala nessa questão de juros, olha como é complexo. Se você pegar um dinheiro para algo pessoal, por exemplo, R$ 15.000 para algo pessoal, eles cobram mais caro por esse dinheiro. E daí, o mesmos R$ 15.000, os bancos chegam a cobrar 45 mil praticamente pelo mesmo dinheiro. Isso daqui são juros trabalhando contra a gente. O que a gente tem que fazer para pagar tudo isso? A gente vai ter que trabalhar mais. E trabalha mais. E daí se estressa. E daí não está feliz. É uma coisa que leva a outra. E daí leva a problemas de relacionamento, problemas de dormir à noite. Então, outros problemas que vão fazer com que a gente não fique tão feliz. E a gente quer, lógico, ser sempre feliz, tá? Então, a gente vê que bancos ganham muito dinheiro, né? Se você deixa R$ 500 num banco hoje e esquece, daqui 10 anos você vai ter tipo R$ 900. Agora, se você deixa R$ 500 no cheque especial negativo, imagina que você pega o cheque especial que eles te dão lá, R$ 500 de limite, e você pega e usa esse dinheiro. Daqui 10 anos, aqueles mesmos R$ 500 viram mais de 46 milhões de reais. Vira uma bola de neve trabalhando contra a gente. E a gente vê que a maior parte de muita gente no Brasil se endivida e acabam vivendo vidas assim. Trabalha para pagar banco, daí quem está ganhando dinheiro são eles, né? Mas a gente pode fazer ao contrário. Como que a gente pode fazer ao contrário? Começar a gente a guardar dinheiro e não depender disso para sobreviver. A gente ter realmente uma casinha ali, uma caixa de reserva que faça com que fazer com que essa caixa vá crescendo e cresça e cresça cada vez mais, para que em algum momento a gente não precise mais ficar tão preocupado com essa questão de dinheiro. Porque, na verdade, quando a gente está muito preocupado, a gente não consegue fazer nada direito, não é verdade? E a gente vai deixando o nosso tempo, que é o nosso bem mais precioso. Tempo que a gente poderia estar mais com a família, tempo que você poderia fazer alguma coisa que você gosta mais, você vai ter que trabalhar mais para pagar essas contas. Isso não é tão bacana, né? A gente vê que essas taxas, elas podem ser 3% ao mês, 5%, elas podem ficar altíssimas. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Esses R$ 15.000, por exemplo, se você começa a dever no cheque especial, depois de 5 anos já vira mais de R$ 1 milhão. É isso mesmo. E se você deixar, por exemplo, no cartão de crédito, porque eles dão cartão de crédito, né? Todo mundo quer que a gente use cartão de crédito, mas se a gente ficar muito cuidado, não sei nem se é interessante ter cartão de crédito às vezes, porque se você não paga, você vai pagando o mínimo, aquilo vai virando uma bola de neve, vai chegar uma hora que você tem que pagar um monte de dinheiro. E esse monte de dinheiro pode ser mais de R$ 73 milhões. Então a gente tem que tomar uma decisão muito importante na nossa vida. Isso daqui eu estou mostrando para que vocês fiquem realmente assim, nossa, caraca, será que é isso que eu quero para minha vida? O que eu quero na minha vida? Eu quero ser um pagador de juros pelo resto da vida? Ou eu quero receber? E tem como a gente receber juros também. Não vai ser tudo isso que a gente vai receber, mas tem como a gente receber. Quando você começar a se pagar primeiro, acho que a primeira coisa, e esse é o intuito dessa aula, desse vídeo que eu estou fazendo, é mostrar para vocês que é possível a gente guardar um pouquinho todo mês. E daí, quando você estiver guardando um pouquinho todo mês, depois que passar um ano, o que você pode começar a fazer? Começar a aprender sobre investimentos para fazer com que esse dinheiro cresça. Porque para daí você emprestar dinheiro para o banco, você emprestar dinheiro para o governo, você emprestar dinheiro para as empresas, para que daí essas empresas cresçam, o governo use e pague juros para a gente. E daí vai chegar uma hora que você vai ter muito mais tranquilidade financeira, tá? Então, o terceiro item e último da fórmula é evite pagar juros, tá? Então, para ter uma vida tranquila, a gente tem que guardar um pouquinho de dinheiro todo mês, viver um pouquinho abaixo das possibilidades. Não precisa ser muito, né? A gente não precisa ser miserável também. Você pode gastar seu dinheiro, mas se você ganha 1.000, guarda 100. Se você ganha 2.000, guarda 200 e assim por diante, 10%, tá? E evitar pagar juros, porque os juros são muito cruéis, fazem com que a gente viva uma vida pagando boletos e trabalhando para os outros, e a gente poderia fazer com que em algum momento esse dinheiro trabalhasse para a gente. É só ter um pouco de paciência, que na hora certa a gente consegue. E todos nós merecemos ter paz e ter vidas mais felizes e mais tranquilas, tá? Então, eu acredito que aqui são algumas dicas, né, do que a gente passa para os nossos alunos que fazem esse curso com a gente.
São mais de 10 mil pessoas que a gente já deu essa aula. E eu espero poder ajudar vocês também com essas dicas, que vocês consigam compartilhar com o maior número de pessoas possíveis para levar isso adiante, para mostrar que todos nós podemos ser e merecemos ter mais tranquilidade financeira. A gente, se pagando primeiro, é o grande primeiro passo para isso. Espero ter ajudado a todos vocês. Um grande abraço, tá? E muito obrigado.